Kazaguchi é o segundo filme de 2021 dirigido pelo Ridley Scott e com Adam Driver no elenco e, na minha opinião, o pior dos dois. Esse é mais um vídeo em parceria com a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, uma instituição que surgiu justamente para se adequar às mudanças da internet. Então a aprendizagem é super flexível, os diplomas são reconhecidos internacionalmente e a taxa de empregabilidade é muito boa. São cursos em diversas áreas criativas, entre elas o audiovisual, que tem tudo a ver com a gente. Então passa no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, para conferir mais sobre a EBAC e também no site deles. Mas, Vitor, eu ainda não tenho segurança de comprar um curso mais longo, eu não conheço o EBAC direito. Não tem problema, porque eles têm webinars gratuitos toda semana. E o da semana que vem se chama 2 dias de Motion Design para redes sociais. Ele vai acontecer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no YouTube da EBAC às 7 horas da noite. E você pode acessar a esse workshop pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ajudaria muito a gente também, é o nosso link direto para esse workshop. Como eu disse na abertura, Kazaguchi é o segundo filme do Ridley Scott em 2021. Ele já fez O Último Duelo, que eu gostei bastante, tem crítica aqui no canal, e também tinha o Adam Driver no elenco, e aqui em Kazaguchi, além do Adam Driver, a gente tem Lady Gaga, a gente tem Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons e por aí vai. Então é um grande elenco aqui, é um daqueles filmes que se vende pela história real e principalmente pelo elenco. É aquele filme que o trailer destaca o elenco para mostrar que tem pessoas que a gente conhece muito e por isso vale a pena assistir a esse filme. E é até curioso o fato desse filme ter sido lançado apenas 2 meses depois de O Último Duelo, que na verdade O Último Duelo era um filme do ano passado, que acabou sendo adiado pela pandemia e estreia aqui quase junto com Kazaguchi. Eu acho curioso por alguns motivos. Primeiro porque em O Último Duelo a gente vê uma cara do Ridley Scott, a gente vê um diretor fazendo o filme dele, acabou sendo um fracasso de bilheteria, infelizmente, mas era um filme ali de paixão mesmo, uma história que ele queria contar. Enquanto Kazaguchi tem mais cara de filme de estúdio, de filme pré-fabricado, de filme feito para concorrer ao Oscar, o bom e velho Oscar bait. E ainda mais curioso é a forma como as personagens femininas são trabalhadas. Lá em Último Duelo, a gente tem um grande destaque para a personagem da Jodie Comer, que se torna a verdadeira protagonista do filme quando o filme revela sobre o que ele realmente é. Enquanto aqui, a personagem da Lady Gaga tem um certo interesse do Ridley Scott em trabalhar essa personagem, até um pouco das complexidades dela. Não tem como dizer que ela é uma boa pessoa, digamos assim, porque ela foi responsável, ela mandou matar na vida real mesmo, foi sentenciada a 30 anos de prisão e tudo mais. Só que aqui a personagem, ela desde o começo, ela é mostrada como apenas uma interesseira, como se ela tivesse tomado a iniciativa o tempo inteiro. Uma visão até meio machista do Ridley Scott aqui nesse sentido, até se a gente compara com o que aconteceu realmente na vida real. Então, sim, é um filme baseado num livro que é baseado em fatos reais. Só que há certas alterações que eu sempre digo, eu não tenho problema com alterações até em filmes baseados em fatos reais. Só que quando essas alterações, por exemplo, ridicularizando um personagem que é uma pessoa real, uma pessoa que realmente existiu e não era dessa forma, aí eu já tenho um pé atrás, e o filme faz bastante isso, sobretudo com o personagem do Jared Leto, o que é aqui ridículo. Ridículo, não tem outra palavra. O Jared Leto é pra mim a pior coisa do filme. Pode parecer que eu odiei Kazaguchi ou coisa do tipo. Não é verdade, eu gosto de algumas escolhas aqui, apesar de, no geral, o filme ter toda uma estruturazinha pronta para concorrer ao Oscar. Ah, Vitor, mas o que você está querendo dizer com o termo Oscar bait? Bom, eu acho que tem vários elementos que compõem um Oscar bait. O primeiro são as atuações sempre mais exageradas, porque essa lógica da academia de muitos e muitos anos, que a boa atuação ela
é mais exagerada, o ator ele grita, a atriz ela grita e coisa do tipo, e isso vai acontecer bastante aqui, apesar de ter algumas boas atuações. Geralmente em Oscar Bates a gente tem um destaque para os figurinos, o que acontece aqui é muito bem trabalhado toda a parte do figurino, e principalmente a maquiagem, que aqui é aquela maquiagem muito pesada para ser indicada ao Oscar de maquiagem. Ah, por que para ser indicado ao Oscar de maquiagem? Ela não era necessária? E aí eu pergunto, ao invés de ter escolhido Jared Leto para aquele papel, que é um papel quase insignificante e ridículo no filme, não poderia escolher alguém que já tivesse aquele físico, precisava escolher o Jared Leto para toda aquela maquiagem para ele fazer aquele personagem? Ou isso é feito só porque a maquiagem assim garante uma indicação ao Oscar? Então acho que esse é o problema do Oscar Bait. O Oscar Bait, ele antes de querer ser um filme, ele tá pensando em ser indicado ao Oscar. E Kazaguchi passa um pouco por isso, apesar de algumas boas coisas que eu consigo ver aqui, sobretudo a atuação da Lady Gaga, que também é outra super carregada de maquiagem, com o cabelo que muda o tempo inteiro, isso eu já gostei mais do que da maquiagem, mas é um bom trabalho aqui que vai levar ela ao Oscar, sobretudo porque o Oscar ele precisa de audiência e você ter um Lady Gaga versus Kristen Stewart é algo que vai vender para muita gente, que vai trazer os fãs das duas para assistir a premiação. Então eu acho que a Lady Gaga vai sim conseguir a indicação. E ela consegue fazer um bom trabalho, sobretudo no primeiro ato aqui. Eu falei que o filme vende a personagem desde o começo como uma interesseira apenas e coisa do tipo, só que a Lady Gaga ela consegue adicionar uma certa complexidade à personagem, um olhar que a gente não sabe exatamente se ela é interesseira ou se rola uma paixão ali, qual é a dessa personagem realmente. E uma das coisas que eu gosto aqui no roteiro é justamente a gente não conhecer esses personagens inicialmente, não saber muito sobre quem eles são, como eles são, e a gente vai começar a conhecer isso na prática. Isso o Ridley Scott faz muito bem. Então a gente vai realmente entender quem é a Lady Gaga, quem é o personagem do Adam Driver, com mais ali de 30, 40 minutos de filme, e isso é muito bom. E outra atuação também muito boa é a do Adam Driver aqui, que ele também tinha um trabalho muito difícil. Compare a atuação do Adam Driver com a atuação do Al Pacino e com a atuação do Jared Leto. A gente tem 3 atuações aqui que poderiam passar por algo muito parecido, porque elas têm uma composição, desde a ideia da direção aqui, bem caricatural. O Adam Driver, ele consegue segurar isso muito, muito bem. Ele consegue fazer um cara que é até meio ridículo, que a gente não entende ele direito, e ele consegue segurar o personagem e tornar pra gente uma pessoa incrível. O Al Pacino, ele já é um cara que lida muito bem com o overact, então tem um momento ali que ele grita, tem um momento que ele vira o Al Pacino, e ele também consegue fazer isso muito bem. E o Jared Leto, o que ele está fazendo nesse filme, é a única coisa que eu posso dizer dele. Só que saindo um pouco dessa lógica do Oscar Bait, dentro disso, o Ridley Scott ele ainda consegue fazer um bom trabalho ao criar aqui uma dicotomia entre a família Gucci, o nome Gucci e o que ele pode gerar nas pessoas. Então, o nome Gucci, ele pode ser uma maldição, como se fosse mesmo um fardo, que é o que a gente vê muito no personagem do Adam Driver, no primeiro ato e também no segundo ato do filme, ou ele pode ser uma oportunidade de crescer, que aí vai ser muito bem representada aqui pela personagem da Lady Gaga, apesar de eu não gostar muito do que fazem com a personagem no começo, mas enfim, ele vai criar isso aqui com quase todos os personagens, mesmo aqueles que veem a família Gucci como um fardo, eles ainda sabem que aquilo é também uma oportunidade. E a fotografia vai trabalhar isso muito bem, com o claro e o escuro. Então a gente vai ter esses personagens, na maioria das vezes, sendo filmados, um lado do rosto deles no escuro e o outro lado iluminado. Isso vai criando justamente essa ideia meio dúbia de cada um desses personagens. Não são personagens tão bem construídos assim pelo roteiro, mas a fotografia ela consegue adicionar um pouco a esses personagens, um pouco de complexidade, um pouco de dúvida, um pouco de quem são essas pessoas, o que elas realmente querem. Ao mesmo tempo, o filme tenta falar um pouco também sobre o passado e o futuro, o que vai aparecer principalmente em diálogos para falar sobre a Gucci que vive no passado e ela precisa se renovar ou não. Ao mesmo tempo, o filme vai trabalhar isso com o roteiro também,
criando cenas, por exemplo, quando eles vão para uma fazenda para representar o passado da família, esse tipo de coisa. Então o Ridley Scott ele consegue lidar bem com alguns elementos aqui, ele consegue até em alguns momentos fazer um contorcionismo e resolver bem algumas coisas que o roteiro não ajuda ele. Só que no geral, para mim, o maior problema de Kazaguchi, que foi o que mais me incomodou mesmo, mais até do que o fato dele ser um Oscar bait, a maquiagem, as atuações que vão ter um tom mais exagerado e tal, me incomoda um pouco o fato de ter esse exagero, só que o filme ele nunca tem muita certeza se ele quer abraçar totalmente o exagero, abraçar as cores vibrantes, abraçar tudo isso e ir para um lado mais ridículo mesmo, que poderia funcionar aqui muito bem, ou se ele quer ficar num tom um pouco mais realista. Ele acaba ficando num meio termo que faz com que personagens como do Jared Leto não se encaixem no restante do filme, por exemplo. Eu não sei se foi a minha sala de cinema, mas pra mim o filme ele tava bem escuro também. É a segunda vez que eu assisto filme nessa sala, a segunda vez que eu acho o filme muito escuro, então pode ser um problema da sala que eu assisti. Comentem aqui embaixo como que tava o filme pra vocês, se vocês também acharam o filme muito escuro ou não. Eu sinto que falta um pouco de vida, falta um pouco o filme se entregar mesmo. Vou ser um pouco mais exagerado, vou ser totalmente exagerado, vou abraçar todo esse lado mais até fantasioso, ou eu vou ficar na realidade? E ele não consegue lidar muito bem com isso. Mas pior que isso, pra mim, é a falta de foco mesmo. É um filme que não sabe exatamente o que ele quer ser. Tudo bem, no geral ele acaba sendo um filme sobre a construção de um império, ou na verdade um império já construído, e a queda desse império, a queda dessa família, que é o tipo de história que a gente já viu um monte de vezes antes, e eu fico me perguntando se essa é realmente uma boa escolha. Porque o que chama atenção aqui, o que vende o filme é justamente o assassinato. É o que levou a esse assassinato e principalmente o que acontece após esse assassinato. E aqui o filme deixa isso lá pro final, para os últimos 10 minutos. O assassinato é só a finalização mesmo, até como eles resolvem o porquê do assassinato é mais uma alteração que eles fazem em relação à vida real, que eu também não gosto, mas enfim, eu não sei se é a melhor escolha toda essa construção mais lenta, de todo esse império, de toda essa família e tudo mais. Eu não sei se eu gosto muito disso, até porque quando eles tentam fazer essa construção, para mim a montagem soa muito como os melhores momentos do que precisa aparecer. Então não há uma grande fluidez entre uma cena e outra. Tem uma cena aqui que vai passar uma informação pra gente. Já corta para a cena seguinte porque ali tem uma outra informação importante. Aí corta para uma cena seguinte, mais uma coisa importante. Então é aquilo que eu falo que parece meio que um checklistzinho, uma cartilha a ser seguida. Olha, a gente precisa dessa cena, a gente precisa dessa cena, precisa dessa. Como que a gente vai fazer para integrar todas elas em algo mais fluido? Não fazemos, a gente vai pulando de uma para outra. Ainda que o filme ele até consiga enganar um pouco o público, não sei se isso é tão positivo pensando agora, na passagem de tempo mesmo. Então aqui vão se passar 15 anos ou mais até, se eu não me engano, e em nenhum momento o filme ele ressalta essas passagens de tempo, acontece de uma forma muito mais natural. Então Kazaguchi no geral é isso, eu acho que é um filme que fica entre acertos e erros, mas eu sinto um pouco de falta de uma mão mais pesada da direção do Ridley Scott. Eu acho que ele perde muito do poder aqui para um filme que é um estúdio pensando em colocar esse filme no Oscar, e ele vai aparecer no Oscar provavelmente. A maquiagem, por mais que eu não goste dela, no contexto do filme, é uma boa maquiagem, então deve ser indicada. A Lady Gaga deve ser indicada também. Eles vão tentar fazer campanha para Al Pacino, para Jared Leto, aí eu acho bem mais difícil. A Dan Driver, por ser para melhor ator, eu também já acho mais complicado, mas principalmente figurino, design de produção, talvez, maquiagem e a Lady Gaga eu acho que conseguem indicações aqui. Para melhor filme eu já ficaria meio frustrado se esse filme fosse indicado para melhor filme. Mas e vocês? O que vocês acharam do filme? Comentem aqui embaixo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, e aqui embaixo na descrição tem o link direto lá para o webinar da EBAC. Eu espero que vocês se interessem. Por hoje é isso e corta.